Então, pessoal, já podemos iniciar. Boa tarde a todos novamente. Eu me chamo Marcos Índio, sou estudante de agronomia do quinto período do IFES Campus Itapina e atualmente estou como diretor comercial da Proagro Júnior. Hoje vou estar acompanhando vocês, sendo monitor de vocês no curso de interpretação e análise de solo e recomendação, calagem e gessagem e adubação do cafeeiro conilon, o nosso palestrante Jefferson Rocha. Jefferson Rocha ele é graduado em agronomia pelo Instituto Federal do Espírito Santo e ex-presidente da Proagro Júnior. Atualmente, ele é mestrando em genética e melhoramento genético, genética e melhoramento de plantas pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Está atuando aí na área também de estatística. Jefferson, tem alguma coisa a acrescentar? Não, Marcos, muito obrigado pelo convite. Beleza. Pessoal, só lembrando aqui, caso surgir alguma dúvida, peço que acione a mãozinha do Meet, ele vai estar olhando e tirando as dúvidas, ou se quiser deixar no chat, eu passo as perguntas para ele. No mais, desejo a todos um bom curso e passo a palavra para o Jefferson. Obrigado, Marcos. Pessoal, uma boa tarde para vocês. Chegando aí no início da noite. Acredito que todos já estão cansados, né? Porque já tiveram 3 palestras antecedentes a essa. Então, todo mundo exausto de ficar na frente do computador. Eu prometo que vou tentar ser o mais calmo e passivo com vocês, para que todos aqui saiam, né, tendo o conhecimento em relação à interpretação, né, de análise de solo, recomendação, calagem, gestagem de adubação para o cafeeiro conilon. Então, dando início, como o Marcos já me apresentou, eu sou engenheiro agrônomo, também técnico agrícola. Atualmente eu faço mestrado na Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, UENF, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, em genética e melhoramento de plantas. Pois bem, pessoal, falando, né, sobre o café. O café em si, ele pertence à família da Rubiáceae, apresenta aproximadamente 500 gêneros e 6.000 espécies, sendo que o gênero Coffea é o membro mais importante em termos econômicos. E no nosso caso, o café conilon é da espécie Coffea canephora. Jefferson, pois deixa não? eu interromper um pouquinho. Finaliza a sua chamada, a apresentação de tela, e coloca no primeiro modo que você vai ver aí, apresentar a tela inteira, porque não está passando os slides. Não está passando os slides? Não. Opa, só um instante. Desculpa, pessoal. Finalizar a apresentação. Finalizou para todo mundo aí? Sim. Ok. Apresentar. A primeira opção está dando a tela do Meet mesmo. É isso mesmo. Quando você for para o PowerPoint, ela vai junto. Entendido. Está aparecendo? Sim. Ok. Pessoal, mil desculpas. Dando continuidade à minha fala, o nosso curso, por ser sobre o café conilon é a espécie Coffea canephora. Pois bem, pessoal, por que tem uma importância econômica tão grande? Primeiramente, é uma das bebidas mais consumidas no mundo, ficando atrás somente da água. Em alguns países europeus, ficando atrás somente do chá. Aí o que acontece? Dessas 6.000 espécies existentes, né, as 4 espécies mais importantes a nível mundial são Coffea canephora, Coffea arábica, sendo que estes são responsáveis por quase 99% da produção mundial, enquanto Coffea devereux e também libérica são alguns cafés mais especiais, sendo o céltico e o libérico. Aí vem uma questão. A produção de café é muito alta, é exorbitante. Porém, existem níveis de produção que são diferentes entre as principais espécies produtivas, que é o café conilon e o café arábica. Aí o que acontece? Pelo fato de um ter um custo de produção muito alto, enquanto o outro tem um custo de produção um pouco menor, eles fazem o quê? Eles fazem o blend.
Vocês poderiam me dizer o que é o blend? Alguém sabe, já ouviu essa terminologia? O blend vai ser a mistura, né, do café arábica com o conilon para fazer aí uma bebida que a gente toma hoje em dia. Exato, exato. Você sabe o porquê ele é feito blend? Porque o café conilon, por ser um pouco mais forte, o arábica tem um gosto melhor, eles fazem essa mistura para ser mais agradável ao consumidor. Perfeito, perfeito. Isso também é um fator. Quem está falando, por gentileza? Rafael. Rafael, obrigado pela sua colocação. Exatamente. O Rafael está certo. Mas não somente isso. O blend é feito por quê? Se vocês compararem a produtividade de café conilon e café arábica, vocês vão ver que é muito discrepante. Hoje, uma lavoura com nível tecnológico para café conilon produz cerca de 220 sacas de café pilado por hectare, enquanto café arábica produz apenas 70 a 80. Ou seja, o café conilon produz quase o dobro, ou chegando até mesmo o triplo. Aí o que acontece? O café conilon não tem um sabor tão agradável, mas só que ela tem uma textura e uma cor mais forte, enquanto o café arábica é um café mais fino, mais encorpado, mais luxuoso. Só que, para você produzir em uma unidade de área útil café arábica, você gasta o mesmo tanto que produz o café conilon. Com isso, se você fornecer apenas café arábica para todo mundo consumir, você não vai ter um retorno, porque acaba se tornando muito caro o consumo de café. Então, o blend, além de incorporar características ideais para o café, reduz o custo de produção, fazendo com que seja um produto mais assertivo e de fácil acesso para todos. Aí vem uma questão. O café conilon tem uma produção extremamente boa e satisfatória, porém, existem alguns empecilhos que impedem, né, que ele atinja performances agronômicas superiores. O principal é a deficiência nutricional. Aqui temos do lado, né, lado esquerdo, uma planta totalmente nutrida, do lado direito, uma planta com deficiência. O que acontece? A planta totalmente nutrida vai produzir aí 95% de sua eficiência, enquanto uma planta com deficiência nutricional perde em torno de 85%, fazendo com que a sua produtividade por área diminua. Aí vocês perguntam, tá, mas o que a deficiência nutricional acarreta? Se vocês repararem essas folhas com sintomas amarelecidos, isso é o quê? Provavelmente uma deficiência de magnésio. O que o magnésio é? Um macronutriente secundário que faz parte da molécula de cloroplasto. O que é o cloroplasto? É a principal organela fotossintética das plantas. Se eu reduzo os meus cloroplastos, eu vou reduzir também a minha síntese de fotossimilados. Quando eu reduzo a minha síntese de fotossimilados, eu reduzo também a minha produtividade, porque eu não vou estar gerando energia para a minha planta trabalhar. Todo mundo está conseguindo acompanhar até aqui? Sim, sim. Pessoal, é um tema muito difícil, qualquer coisa pode interromper, ok? Beleza, Jefferson. Para contornar, né, as deficiências nutricionais no cafeeiro e também em outras culturas, a adubação consegue solucionar esse problema. Porém, vem uma pergunta para vocês. Apenas a adubação é possível obter resultados produtivos eu fazendo apenas o manejo da adubação? O que vocês acham? Não. Por que não? Vai depender dos tratos culturais, das pragas que tem no local. Então, fatores climáticos, como geadas ou falta de chuva, irrigação, entre outros fatores, que tudo afeta na produção do café. Exatamente, perfeito, perfeita resposta. Eu não precisaria nem falar, mas apenas aqui para cumprir protocolo, né? Os manejos culturais, como poda, desbrota, manejo de pragas e doenças, fazendo controle. Aqui vocês podem ver, da esquerda para a direita, né? Uma poda programada. A segunda imagem é sintomas de ferrugem, que é uma das principais doenças que acometem a cultura do cafeiro. A terceira imagem, vocês veem, né, que é um consórcio entre braquiária e café para a deposição de matéria orgânica, que, por sua vez, promove a cobertura dos solos, fazendo com que não haja necessidade de maior irrigação, e também vem o controle genético, que eu não poderia deixar de falar. Então, pessoal,
Para essa introdução, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: produzir café, produzir qualquer cultura é um quebra-cabeça. Mas eu não estou entendendo, Jefferson, por que é um quebra-cabeça? Porque envolve vários fatores, como eu já mencionei anteriormente. Envolve maquinário, manejo de plantas, irrigação, genética, fisiologia. São várias vertentes que devem ser encaixadas e conduzidas de forma perfeita para que a planta alcance performances produtivas de excelência. Só que, aqui hoje, nós vamos ver apenas uma delas, que é a adubação. Então, pessoal, me desculpe por esse pedido, mas nós vamos precisar, né, de calculadora, lápis ou caneta e papéis. Porque quando chegar na parte dos cálculos, nós vamos precisar, ok? Então, enquanto eu vou passando a parte teórica, se vocês puderem providenciar isso para nós, entendeu? Pois bem, é imprescindível falar sobre adubação sem antes mencionar o solo. Por quê? O solo é a parte superficial da crosta terrestre. Ele é formado através do intemperismo. O intemperismo nada mais é do que a degradação e decomposição de uma rocha matriz. Existem 5 processos, né, de formação do solo, sendo eles matéria orgânica, relevo, corrigindo, pessoal, MO não é matéria orgânica, que eu estou já pensando lá na análise de solo. MO é material de origem, relevo, clima, organismos e tempo. E o solo pode ser subdividido em sólidos e poros, onde os poros, 25% é água e 25% é ar, 45% da parte dos sólidos são minerais e 5% é matéria orgânica. Tudo bem até aqui? Sim. Qualquer coisa podem interromper. Continuando sobre o sólido e aprofundando um pouco mais, o sólido é uma fase descontínua e relativamente estável. Ou seja, o que você conclui disso? A parte sólida do solo não tem modificações estruturais e elas são divididas em uma fração orgânica e uma fração inorgânica. A fração orgânica é constituída por humus, que é a matéria orgânica decomposta, enquanto a fração inorgânica é formada pelas partículas minerais, como, por exemplo, quartzo, mica, biotita, muscovita, entre outros minerais, né, que são oriundos da decomposição de uma rocha matriz. Entrando na parte líquida e gasosa, né, que são os poros, são fases mais versáteis. Por quê? Elas são fases contínuas, formadas por microporos e macroporos. Os microporos são os espaços entre as partículas. Os macroporos são os espaços entre as partículas. Enquanto os microporos são os espaços dentro das partículas. Isso aqui é bem confuso. Imagine um reservatório onde tenha várias bolas de sinuca. Os espaços entre as bolas de sinuca são os macroporos. Ok? Os microporos são os espaços que estão dentro das bolas de sinuca, que são os responsáveis por armazenar dentro dos xilocóides do solo os elementos essenciais que as plantas irão absorver através das suas raízes. É interessante frisar também que, a partir dos macroporos, é onde o ar e a água vão estar oscilando, formando a solução do solo. A solução do solo nada mais é do que água mais nutriente. Em resumo, pessoal, a gente consegue... Deixa eu só mexer minha câmera aqui um pouquinho. Nós conseguimos, né, ver esse resumo aqui o seguinte, que o solo é formado por uma fração inorgânica e orgânica. A fração orgânica é decomposta por humus. E o humus, junto com a fração inorgânica, formam os minerais decompostos, que, por sua vez, são dissolvidos em água, formando a solução do solo. Essa solução do solo é de suma importância, pois as plantas vão absorver solução do solo e não nutrientes. O que eu quero dizer com isso? Quando vocês forem fazer, né, uma recomendação de adubação, é importante frisar que o produtor deve sempre adubar e fertirrigar o seu café com água. Isso é válido para todas as culturas, porque se eu apenas jogar o meu adubo no solo, ele não vai ser absorvido, porque a planta absorve solução, sólidos. Aí vem a questão, quanto adubar
como adubar e por que adubar. É possível fazer isso apenas olhando lá para a terra? Não, é preciso fazer uma análise de solo. E existem alguns macetes, né, que vocês podem já utilizar para iniciar uma análise de solo. A primeira é, essa foto, quando vocês olham, vocês veem e percebem que era uma pastagem. Pastagem, normalmente, sempre vai ter solo ácido. Então, se o produtor chega para você e fala assim, eu quero implantar uma lavoura de banana, laranja, milho, café, independentemente do que seja, em uma área que antigamente era pastagem, vocês têm que iniciar sempre com análise de solo. Por quê? A partir dos excrementos dos animais ruminantes, que é a base de ureia, né? Porque a ureia pode ser excretada a partir de 3 formas: ácido úrico, amônia e ureia. A ureia é para os mamíferos, o ácido úrico para os peixes, e amônia para os peixes e ácido úrico para as aves. Essa decomposição intensa de ureia no solo faz com que ele fique muito ácido. É por isso que, quando você faz uma adubação muito pesada com algum sulfato de amônio, o solo, no outro ano seguinte, vai estar com um pH altíssimo. Então, você precisa fazer uma correção com calcário. Vocês conseguiram entender essa parte aqui? Sim. Então, pessoal, para fazer uma recomendação, é necessário uma amostragem de solos. E como eu vou fazer essa amostragem de solos? Primeiramente, o que é uma amostragem de solos? É a forma mais simples e econômica, juntamente com a eficiência, de fazer uma diagnose da fertilidade que constitui o solo. Como assim uma diagnose? Eu vou saber, a partir do momento que eu fizer uma análise de solo, eu vou saber a suficiência e insuficiência dos elementos que constituem aquele solo amostrado. A partir do momento que eu tenho essa relação, eu consigo aumentar a produtividade das culturas para adubação, apenas para adubação. A partir do momento que eu associo a adubação com outras vertentes, eu consigo atingir um potencial altíssimo de produtividade. Uma dúvida. Eu falei em 2 pontos importantes que às vezes vocês podem confundir. Qual a diferença de produtividade e produção? Alguém sabe dizer? Então, vamos lá. A produtividade, pessoal, é sempre por hectare. Quanto que o meu café produziu? Ele produziu 80 sacas por hectare. Isso é produtividade. Agora, quanto que a minha propriedade produziu? Ela produziu 240 sacas. Isso é produção. A produção é o somatório das produtividades, ok? Enquanto a produtividade é sempre por unidade de área útil. Aí vem os aspectos favoráveis da amostragem de solo. O primeiro, possui baixo custo, de certa forma, é uma ação rápida, né, na obtenção de resultados, através de um adequado planejamento, e proporciona um planejamento na compra de corretivos e também fertilizantes, fazendo com que você não precise comprar tudo de uma vez só e deixando lá no armazém, no paiol. Evita gastos desnecessários, principalmente pelo fato de que quando vocês levam sua análise de solo em um técnico de balcão, a primeira coisa que eles vão fazer é te empurrar um produto mais caro que tem na loja. Por quê? Porque eles são comissionados. Não são todos, ressalvo isso, não são todos, mas a grande maioria faz. Evita o desequilíbrio nutricional. A deficiência, pessoal, a deficiência de um nutriente é muito grave para a planta, mas às vezes o excesso de um nutriente acaba sendo pior. E, além disso, a análise de solo minimiza danos ao meio ambiente com a contaminação da água por excesso de fertilizantes. O que seria isso? Ureia em excesso, principalmente. A ureia torna o solo ácido, contamina as águas, e entre outros fatores. O processo de análise em solo em si é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a amostragem, que é a mais crítica. Vocês vão entender daqui a pouco, que é essa primeira foto. A segunda etapa é a análise no laboratório, né, que o técnico de laboratório, o especialista em uso laboratorial, vai fazer a determinação dos teores nutricionais no solo amostrado, que é essa imagem aqui. E vem a terceira etapa,
que é a interpretação dos resultados, que é a recomendação propriamente dita, com base em tabelas. Ou seja, nós não vamos, no final dessa palestra, nós não vamos arrancar valores do além. Nós vamos seguir tabelas base. O que são essas tabelas base? São experimentos, experimentos feitos em um determinado local, que geraram esses resultados. E por via das dúvidas, existe material atualizado? Sim, existe. Porém, a diferença entre um e outro, para a recomendação, acaba sendo baixa. Então, a gente sempre segue o mais antigo, porque foi ele que criou a recomendação. Aí, pessoal, vou deixar bem claro para vocês que essas 3 etapas, elas estão inteiramente interligadas. Se uma der errado, a engrenagem para de rodar. Ela parando de rodar, você vai ter uma interpretação errada, vai recomendar o adubo errado e, consequentemente, a produção não vai atingir níveis satisfatórios. Então, a amostragem. Por que a amostragem é a mais crítica? Pessoal, reparando essa foto, quando vocês fazem o processo de amostragem a campo, vocês coletam aproximadamente 250 gramas de solo amostrado, que vai representar 1 hectare. 1 hectare são 10 mil metros quadrados. Então, você está representando 10 mil metros quadrados em 250 gramas de solo. Essas 250 gramas de solo, ao chegar no laboratório, é misturada, passa por um processo de secagem e vai para o reagente. A parte que vai para o reagente é apenas 2 gramas. Apenas 2 gramas de solo. Então, o que acontece? Se eu faço a minha amostragem errada, eu não vou ter uma representatividade da minha área. Ao não ter uma representatividade da minha área total, eu não vou conseguir mensurar, e estimar quais são os elementos que eu tenho no solo, quais são os elementos defeituosos no meu solo e quais são os elementos que eu tenho em excesso no meu solo. A partir do momento que eu erro a minha amostragem, eu vou errar tudo para frente. Então, é necessário, de suma importância, que o técnico que vá ao campo fazer a coleta de solo tenha um pleno conhecimento dos procedimentos necessários. E os procedimentos necessários eu vou estar ensinando para vocês aqui agora. A primeira parte é fazer uma subdivisão de glebas homogêneas. Todo mundo sabe qual é a gleba? Eu não sei, não. Ótimo, São talhões, né? Exato, são talhões. Culturas da mesma idade. Exato, esse é um fator. As glebas, pessoal, são o quê? São talhões homogêneos e... Deixa eu voltar. Volta. Isso aqui é uma área produtiva, apenas de café. Aí eu dividi em G1, G2 até G6. O G1, repare que é o topo do morro. É a parte mais pobre do meu solo. Enquanto G5 e G6 é a parte mais fértil do meu solo. Eu posso recomendar e amostrar pontos em G1 e também em G5 e G6? Não posso. Por quê? Vai acabar contaminando. Uma amostra contamina a outra. A partir do momento que eu tenho uma contaminação da minha amostra, eu vou estar recomendando errado. Então, a primeira parte da amostragem de solo é separar, subdividir as minhas glebas homogêneas. E como que eu faço isso? Eu faço com base na posição do relevo, solo de morro, encosta e baixada, cor do solo, textura do solo. Desculpa, pessoal. A textura do solo envolve se ele é uma textura argilosa, siltosa, arenosa. Histórico de manejo e uso, ou seja, eu vou procurar o produtor quais foram as últimas culturas anteriores, se fez uma calagem específica, se fez uma adubação específica, se na área existe drenagem, se há presença de erosão. Então, eu tenho que dividir as minhas áreas seguindo esses padrões. Não só estes, mas eu também tenho que seguir os padrões para a cultura. Por que eu tenho que seguir os padrões para a cultura? Porque imagina aí que em G1 eu tenha cacau e em G2 eu tenha café. Ambos foram plantados na mesma idade. Eles têm o mesmo solo, mesma textura, mesmo histórico, não tem presença de erosão e a posição do relevo é a mesma. Só que são culturas diferentes. Eu posso amostrá-las
fazer a amostragem nessas duas áreas? O que vocês acham? Tudo bem, vou adiantar. Opa, alguém ligou o microfone, pode falar? Fico com vergonha. Não fico com vergonha não, gente. Não, eu não posso fazer a amostragem nessas duas áreas. Por quê? A exigência nutricional do cafeeiro é totalmente diferente da exigência nutricional do cacaueiro. A absorção de nutrientes do cafeeiro é totalmente diferente da absorção de nutrientes do cacaueiro. Então, eu tenho que levar em consideração também a minha espécie implantada na minha área. Aqui, para vocês verem, é uma mesma propriedade, né, que foi feita essa amostragem aqui de solo, seguindo os padrões, né, para a cor e textura do solo. Cada amostra dessa vai dar um resultado diferente. Se eu misturo tudo, eu contamino e vou ter que acabar tendo uma média aritmética entre essas amostragens. Então, a recomendação para todas essas amostras será feita de forma errada. Agora vamos lá para o solo. A coleta das amostras de solo. Como que eu faço a coleta dentro das minhas glebas? Eu dividi minhas glebas. Como que eu vou começar a fazer a amostragem? Eu vou começar no início do talhão, entrar para o meio e fazer zigue-zague. Sempre ser pontos aleatórios. Eu vou coletar aproximadamente 20 a 25 amostras simples, que são pontos. A partir do momento que eu coletei, eu vou sempre estar depositando essas amostras simples dentro de um balde plástico, para formar a minha amostra composta. Eu disse balde plástico. Por que plástico? Alguém já ouviu alguma literatura falando que deve ser em balde plástico? Ninguém? Sim, porque se for de alumínio, o alumínio pode acabar contaminando a amostra também. Perfeito, perfeito. Um balde de alumínio, de ferro, que seja, ele tem carga. O alumínio é um elemento, o ferro é um elemento. A partir do momento que eu misturo meu solo em um balde de metal, o metal vai contaminar a minha amostra de solo. Eu tendo a minha amostra contaminada, eu vou errar na recomendação. Então, dividi glebas, fiz a amostragem de zigue-zague, joia. Vou identificar a minha amostra. Esses 300 gramas de solo devem ser colocados em sacos plásticos e limpos, devidamente identificados, contendo nome do proprietário, data da coleta, gleba, profundidade de coleta. Isso é muito importante porque vai inferir lá na recomendação de calcária qual a cultura que está sendo coletada e a finalidade da amostra. Se é uma amostra química, se é uma amostra granulométrica ou uma amostra física. E existem outras identificações que, dependendo da empresa, você vai ter vários campos para serem preenchidos. Alguém levantou a mão? Você falou na questão do talhão, dividir de 20 a 25 pontos. É igual, nesse talhão todo, você considera a roça, vamos supor, uma roça de, sei lá, 5 hectares, 6 hectares, podemos dizer, você considera o talhão todo, ou igual, vamos supor, se eu consigo fazer, o produtor consegue fazer um tratamento em cada setor que ele tem para irrigar na roça, podemos dizer. Eu posso fazer uma amostragem de solo só para, tipo, esse setor, esses dois últimos setores seu aqui não está tendo desenvolvimento bom. Eu posso fazer só em cima desse ou eu fazer, tipo, os 25 pontos só nesses dois setores? Muito boa a sua pergunta. Então, se a sua lavoura inteira for a mesma espécie, mesma idade, mesmo solo, mesma cor, você pode fazer uma amostragem geral. Uma única amostra para representar toda a sua propriedade. Caso no meio da sua propriedade tenha lá um ponto, uma mancha de solo, que proporcione, né, um mau desenvolvimento das suas plantas, você vai fazer apenas uma amostra naquele local e vai fazer a identificação na sua sacolinha amostral. Aí você vai fazer assim, isso aqui está tendo uma anomalia diferente de toda a minha área. E vai fazer uma amostragem apenas para identificar o que está causando esta anomalia, entendeu? Entendi.
E também, igual, você falou que seria por talhão de 20 a 25 pontos. Seria talhões de 1 hectare ou independente da área? Bacana, muito boa a sua pergunta. Então, você pode dividir a sua gleba em até 10 hectares, seguindo os padrões de identificação. Mesma área, mesma cor, mesmo solo. Até 10 hectares é permitido. Aí você vai selecionar 20 a 25 pontos dentro dessas 10 hectares totalmente homogêneas, entendeu? Uhum. Algo mais? Não. Tudo bem. Qualquer coisa pode perguntar. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim, tranquilo. Aí vem a questão. É só eu pegar aí um enxadão, pegar uma sonda, ir lá na minha área e tirar o solo numa profundidade qualquer? Não. Existem profundidades específicas para culturas específicas. Igual, por exemplo, as culturas, elas são classificadas como culturas anuais, culturas perenes e culturas de plantio diretos, né, que usam pastejo para palhada seca. O café é uma cultura perene, porque ele consegue produzir por vários anos consecutivos sem diminuir a produtividade, né, por hectare. Para as culturas anuais, é recomendado que a profundidade de coleta de solos varie de 0 a 20 centímetros de profundidade. Para as culturas perenes, de 0 a 20 para calagem, de 20 a 40 para gessagem e de 40 a 60 para algumas frutíferas específicas. E no caso do plantio direto, pasteio e integração lavoura-pecuária-floresta, podem ser feitos de 0 a 10 e de 10 a 20. Sendo que o primeiro é para calagem e o segundo para gessagem. Aí o que acontece? Eu vou lá na minha área, como que eu vou coletar a minha amostra de 20 a 40? Eu pego minha sonda, seleciono um ponto, tiro o solo de 0 a 20. Na sonda tem as medidas. Tiro de 0 a 20, coloco no balde azul. No mesmo buraco que eu tirei esse solo, eu enfio a sonda de novo, bato de 20 a 40. É só afundar mais 40 centímetros e coloco no balde vermelho, para estar identificando e separando. Então, no mesmo furo que eu tirar a minha amostra para calagem, eu vou tirar também para a gessagem. É interessante que seja no mesmo ponto para você não ficar perdido, entendeu? Aí vem os equipamentos. Quais são os equipamentos que eu posso utilizar para fazer uma amostragem de solo? Existem hoje inúmeros equipamentos, como, por exemplo, trado. Aí dentro dos trados existe um trado rosca, trado calador, trado holandês, pode ser utilizado pás, enxadões. O balde deve ser de plástico e totalmente limpo. E deve ser utilizado, por fim, a sacolinha, né, limpa e devidamente identificada. E deve se atentar novamente para o balde. O balde nunca deve ser de metal, sempre de plástico. Já me perguntaram algumas vezes: Jefferson, mas o enxadão é de metal. Ele vai contaminar a minha amostra? O que vocês acham? Ele vai contaminar ou não? Pega uma água para mim, por favor. Pega água, por favor. O enxadão, ele pode sim contaminar a sua amostra. Porém, hoje a indústria, né, tendo total entendimento, eles acabam fazendo um processo industrial que impede que o metal utilizado na confecção, né, de trados e enxadões não permita a oxidação do metal, fazendo com que a amostra não seja contaminada. Aí vem as épocas e frequências para amostragem. Vai ser a mesma coisa. Eu vou dividir em culturas anuais e culturas perenes. Sendo que para culturas anuais, 3 a 4 meses antes do plantio, dentro do plantio, eu devo fazer a minha amostragem. Por quê? Porque se eu esperar, né, a minha cultura cessar sua maturação fisiológica para poder fazer a amostragem, vai demorar muito. Eu coletar, mandar para o laboratório, esperar o laboratório fazer, retornar, você mandar a análise para o agrônomo fazer a recomendação, você comprar o produto, comprando o produto, aplicar e esperar o produto fazer efeito. Por quê? Eu não posso simplesmente comprar um calcário
jogar aqui hoje e amanhã entrar plantando. Primeiro, se o meu solo está ácido, eu jogo calcário hoje e planto amanhã, eu vou estar perdendo o adubo do plantio. Por que eu vou estar perdendo o adubo do plantio? Existe, mais para frente vocês vão ver, que o pH influencia diretamente na disponibilidade dos nutrientes. Se eu tenho um pH muito alto, eu vou limitar a absorção de alguns nutrientes. Se eu tenho um pH muito baixo, eu também vou fazer essa limitação. Então, eu tenho que aplicar o calcário e esperar, no mínimo, 1 mês para fazer o plantio. Para a cultura do café, por exemplo, a amostragem deve ser feita logo após a colheita. Por quê? Logo após a colheita. A partir do momento que está sendo feita a colheita, todos os frutos do café já encheram, já fizeram um enchimento. A partir do momento que ele está totalmente cheio, a minha planta não está absorvendo mais nutrientes do meu solo. Não está absorvendo, por exemplo, o potássio, que é o elemento responsável pelo enchimento do grão. A partir do momento que eu não tenho mais a planta trabalhando com as suas raízes, eu vou ter o meu solo totalmente equilibrado. Se eu tenho o meu solo equilibrado e eu fizer a amostragem respeitando as características fisiológicas da minha planta, eu vou conseguir fazer uma amostragem mais representativa e fidedigna. Aí, beleza. Fiz todo o processo, dividi as glebas, coletei meu solo, identifiquei, mandei para o laboratório. É recomendado, não é lei, é recomendado que sempre leve e encaminhe suas análises para um laboratório de qualidade e que tenha um selo, né, de programa de análise de qualidade de laboratório de fertilidade. Isso porque um erro de microgramas, você vai errar toda a sua recomendação no final. Porque lembra que eu disse? Apenas 2 gramas é utilizado na obtenção e extração dos resultados de suficiência e insuficiência nutricional. É um valor muito baixo. Se eu erro aquele valor, eu vou errar toda a minha recomendação. Então, sempre é recomendado que leve para um laboratório de qualidade. Aí chega a minha análise de solo. O que eles vão fazer lá com a minha amostragem de solo? Eles vão determinar a fertilidade do meu solo, incluindo o pH e os elementos essenciais. O que vocês entendem por elementos essenciais? Não? Os elementos essenciais são todos os elementos que, em sua ausência... Alguém quer falar? Eu acho que eu ouvi coisa. Os elementos essenciais são todos os elementos que, em sua ausência, a planta ou o ser vivo não irá completar o seu ciclo de vida. Ou seja, se faltar um elemento, a planta vai morrer. Então, todos esses elementos que não pode faltar em hipótese alguma para a planta são classificados como elementos essenciais. E eles são divididos em macronutrientes, sendo macronutriente primário e secundário, né? O primário é NPK, e os secundários é o enxofre, cálcio e magnésio. Vem os orgânicos, que é o carbono, hidrogênio e oxigênio, e os micronutrientes, que são todos estes que está de verde. Aí vem um acréscimo. Existem os elementos essenciais, que são esses que eu disse, mas existe também os elementos benéficos, o que é a diferença de um para o outro? Lembre-se que elementos essenciais, a sua falta promove a morte. Os elementos benéficos, a sua falta não promove a morte, mas, em sua presença, a planta produz mais. Ok? E também existem os elementos maléficos, né? Ou tóxicos, que é o caso do alumínio, chumbo e mercúrio, que é os que na classe toxicológica prejudicam as plantas. O alumínio eu deixei aqui no slide porque é o elemento que nós precisamos controlar no solo, corrigir no solo. Quando eu falo em correção de acidez, eu falo em diminuir o alumínio, porque o alumínio promove a acidez. Aí dentro da análise completa também vem teor de matéria orgânica e granulometria, que é basicamente a estrutura do solo. Estamos chegando nos cálculos, gente. Todo mundo está ansioso para fazer cálculo?
Não deixa eu falando sozinho aqui, não? Sim. Falem comigo. Rapaz, esse sim não foi bom, não, hein? Cadê a animação? Então, pessoal, a interpretação dos resultados é feita com base em tabelas pré-montadas. E como que funcionam essas tabelas? Como eu já disse, eles são resultados de projetos feitos no passado. Eu acredito que vocês aí na agronomia já pegaram alguns trabalhos de iniciação científica e geraram resultados com testes de médias. Foi exatamente isso que os pesquisadores mais antigos fizeram. Fizeram um projeto, implementaram ao campo, geraram resultados e os testes de médias obtidos ficou como padrão para as interpretações e recomendações de adubações atuais. Aí o que acontece? Temos a escala de pH. O pH oscilando de 0 a 7 é um pH ácido. 7 é um pH neutro. De 8 a 14, totalmente alcalino. Essa é a escala de pH mundialmente conhecida. A classificação do pH agronômica é diferente. Ela vai de menor que 4, muito baixa, 4 a 5,4, baixa, 5,5 a 6, boa, alta, oscilando de 6,1 a 7 e acima de 7, muito alta. Aqui, se vocês repararem e fazer uma correlação entre a classificação agronômica boa com a escala conhecida a nível mundial, vocês vão ver que ela está aqui entre esses verdes, né? Esses dois verdes mais claros, que é o 5 e o 6. Por que o pH é tão importante? Como eu disse anteriormente, é uma imagem que vocês iriam perceber, né, a importância do pH para as culturas comercialmente produtivas. Existe um grau de disponibilidade. Vamos, por exemplo, aqui, vamos pegar a linha escura, a preta, que começa lá em cima no canto superior esquerdo, ferro, cobre, manganês e zinco. A partir do momento que o pH fica alcalino, a disponibilidade desses elementos diminui. Todo mundo consegue enxergar isso? Sim. Olha a linha azul. A partir do momento que o pH fica alcalino, molibdênio e cloro aumenta a disponibilidade. Como existe essa oscilação entre disponibilidade de nutrientes para as culturas, pesquisadores fizeram testes e identificaram a faixa de pH ideal, que oscila entre 6 e 7. Por que oscila entre 6 e 7? Porque, se vocês repararem, aí no meio do gráfico, é a faixa de pH onde a maioria dos elementos essenciais tornam-se disponíveis para as plantas. E que o alumínio, que é um elemento tóxico, está em constante declínio. Ou seja, o alumínio se torna indisponível e os outros elementos que são essenciais tornam-se disponíveis. Isso aqui é um gráfico muito, muito importante, que aparece em vários congressos brasileiros de nutrição de plantas. Aqui tem a classe para a fertilidade. Eu não vou ler essa tabela, até porque nós não vamos precisar dela agora, mas para frente nós discutimos. Vem a amostra de solo propriamente dita. Vocês já aprenderam a ver a classificação do pH de forma agronômica. Aqui nós temos a tabela de amostragem de solo, que foram feitas 3 amostras: café de cima, cacau e café baixo. Observando café de cima, qual a classificação do pH de forma agronômica? Podem falar aí. Ela é classificada como muito baixa, boa, muito alta? Boa. Acho que boa. Muito bem, boa. E para o cacau? Muito baixo. Será? Dependendo Baixa. do cacau. Oi? Dependendo do cacau, se o solo ácido não interferir na produção dele. Perfeito, perfeito, perfeito. O que acontece, gente? Essa tabela aqui é mais recomendada para o café.
No caso do cacau, tem que se pegar uma tabela de recomendação para o cacau. Nós estamos aqui falando um curso de interpretação de análise de solo para o café Conilon. É uma base para você recomendar calagem, gessagem e adubação para todas as outras culturas. Só que vocês têm que usar a tabela correta. A partir do momento que vocês sabem buscar a tecnologia e têm entendimento de como a tecnologia funciona, vocês conseguem recomendar para todas as culturas. Mas, em relação ao pH, no cacau não me lembro ao certo, mas há diferença sim entre potencial hidrogênio iônico para as culturas. Por exemplo, o café responde bem a 6, 6,5, o cacau um pouco mais sensível ao pH, outros produzem mais em pHs baixos, outros em pHs altos, então tem que ter esse cuidado. Tem que pegar as tabelas de recomendações para as culturas em específicas. Eu não vou chegar com a tabela de recomendação para café achando que vou recomendar para coco. Não dá certo. Eu tenho que pegar tabelas específicas para as culturas, ok? Aqui, pessoal, vem a tabela de fertilização. O que é isso? Eu vou pegar o teor de matéria orgânica, MO, na tabela na análise de solos, e deu aí 16,8 para café de cima. Eu vou olhar onde está esse 16,8 na minha tabela de fertilização. Só que eu estou vendo que a unidade está diferente, então eu tenho que fazer uma conversão de unidades. Na amostra, está gramas por decímetro cúbico. Para a matéria orgânica, nós vamos aprender lá no outro dia do nosso curso, se não me engano, é quinta-feira, sexta, não sei, como que faz essa conversão. Acontece, eu fiz de forma proposital, né, e não colocar na análise de solo somas de bases, CTC efetiva, CTC a pH 7, saturação por base e saturação para alumínio. Por quê? Geralmente, o laboratório já te dá esses resultados. Só que, se eles já dão resultado, você fica acomodado e não vai aprender a calcular. Então, eu tirei da análise de solo e trouxe aqui para a gente aprender a calcular e como que faz. Então, eu gostaria que o mediador desta reunião tirasse um print, ou algum de vocês tirasse um print dessa análise e jogasse no grupo de vocês, para ficar mais fácil, né, fazer os cálculos mais para frente. Conseguiu tirar um print, Marcos? Sim. Bom, joia. Então, vou pular. Pessoal, se vocês quiserem também baixar essa tabela periódica, vai ser de suma importância para fazer os cálculos. Se vocês quiserem escanear aí pelo QR Code, vocês vão ter acesso direto à tabela. Ou então o Marcos também tira um print e manda no grupo. Tirou um print? Sim, Gerson. Joia. Obrigado. Vem aqui, soma de bases. Soma de bases é a soma das bases cálcio, magnésio, potássio e sódio. Se eu fizer, vai ser muito fácil. Então, eu queria que vocês calculassem a soma de bases com base no café de cima, para a gente poder discutir. Eu vou dar aí uns 4 minutinhos para vocês fazerem a soma, por favor. Vocês podem fazer? Que horas são aqui? Nossa, já são esse horário? 6h30. 4 minutinhos aí, pessoal, para vocês estarem fazendo a soma. Alguma mão levantada? Tem mais água, por favor? Alguém conseguiu fazer o somatório? A foto da tabela periódica não chegou no grupo lá, não. Já tá indo já. Tive um probleminha na internet, mas já tá chegando.
enquanto vocês fazem a soma, vou estar falando assim, para que eu tenho que somar isso? O laboratório já não me dá. Bom, no concurso, a análise solo vai vir completa, vocês vão ter que fazer os cálculos. A partir do momento que vocês têm, né, a oportunidade de estar aprendendo, agarrem essa oportunidade, cai para cima mesmo, tirem dúvidas, sabe? Porque hoje o mercado de trabalho está muito saturado, muito saturado. Hoje o profissional, ele deve ter muitos diferenciais, porque a partir do momento que você acomoda e deixa a tecnologia fazer o serviço por você, você é substituído. Então, tenham diferenciais, busquem ter sempre diferenciais. Igual vocês hoje aqui, vocês vão ter diferenciais. Vocês vão ter uma matéria muito complexa, passada de forma rápida, mas porém apenas os pontos importantes. Essa aqui é uma matéria para você ver durante meses, é muito, muito extensa. Nutrição de plantas é muito extensa. Então, vocês estão vendo apenas os pontos básicos e a partir da prática, vocês chegam, né, à excelência. Então, não deixem de praticar. Tem alguma mão levantada? Eu ouvi um barulho? Jefferson, o Gabriel colocou um resultado 62. 62? Rapaz, eu não tô com ela aqui a resposta, mas vamos tocar, porque daqui a pouco fica muito tarde. Ou querem dar mais um tempinho? Podemos dar continuidade, depois as pessoas tentam fazer novamente. Então, joia. Pessoal, todas as contas que eu fiz para montar a apresentação são bases na primeira amostra. Caso vocês tenham interesse, pode fazer para o cacau. Só substitui o nome cacau por café e faça o café de baixo também, para praticar, entendeu? Todo mundo chegou nesse resultado aqui? O meu resultado foi esse aí também. Sim, o meu também. Foi esse resultado aqui? Foi. Eu só fiquei em dúvida quanto à unidade que eu iria usar, porque uma é microgramas, essa outra unidade. Exatamente. Vou fazer igual aquela maquininha. Tá errado. Vamos lá, pessoal. Vamos entender por que tá errado. As unidades, ao fazer um somatório, as unidades devem estar sempre em mesma escala. Igual, por exemplo, se vocês olharem lá sódio e potássio, vocês vão ver que a unidade está em miligramas, se não me engano. Miligramas por decímetro cúbico. Sim. E é de preferência que a soma de bases dê um resultado em centimol por decímetro cúbico. Então, como que faz? Faz assim. Vou explicar para vocês. Soma de bases é igual cálcio, já está em centimol carga, mais magnésio, já está em centimol carga, mais o potássio. O que é essa fórmula? O que eu fiz para chegar nesse resultado? Eu peguei o resultado da análise solo e dividi pela massa atômica do potássio. Por isso que é imprescindível o uso da tabela periódica. Entendeu? Pela massa atômica do potássio vezes 10. O 10 é o fator de conversão. Então, vou fazer essa divisão aí. O resultado vai dar 163 dividido por 390. Todo mundo conseguiu entender? Isso aqui é difícil. Não é vergonhoso perguntar. Vergonhoso é não entender e não perguntar. Vocês entenderam de onde que veio essa massa atômica? Sim. Se vocês olharem na tabela periódica, vocês vão ver que a massa atômica lá do potássio, se eu não me engano, é 39,98, alguma coisa assim do tipo. Então, vocês pegam 39 vezes 10, divide o valor da análise pela massa atômica vezes 10. Com isso, a minha soma de bases dá 4,63 centimol por decímetro cúbico. Bugado, né? Muito bugado. Deixa na tela aí só um instantinho, Jefferson, para eu fazer a... Sim, claro. Então, só reforçando, estatisticamente falando, a propriedade soma só pode ser realizada e aplicada se todos os elementos somantes tiverem a mesma unidade. Então, a partir do momento que eu somo unidades diferentes, eu não tenho o resultado certo. E, pessoal, desculpa pela letra, viu? A letra não tá boa, não.
vocês perceberam como um simples detalhe pode prejudicar toda uma recomendação? Porque, prosseguindo com a palestra, vocês vão ver que a soma de bases é fundamental na recomendação de calcário. Mais para frente vocês vão ver por que a gente tem que usar ela. Sim, a gente aqui que está passando pelo primeiro período, na matéria de estequiometria, tem um lance assim. É por isso que eu lembrei das unidades que estavam diferentes. Aí o primeiro deu aquele valor, mas eu fiquei meio assim ainda. Pensei que não pudesse ser assim. Isso, não, perfeito. Você é de onde? É isso. Você é de qual instituição? Ah, tá. Eu sou do Campus Itapina mesmo. Ah, tá em casa, rapaz. Isso aí. Podemos passar, pessoal? Ô, Jefferson. Opa. Essa fórmula que você passou aí vai servir para qualquer elemento por causa da camada de valência? Rapaz, da onde você tirou camada de valência, senhor? Porque eu odeio química. Geralmente você pega a massa atômica, divide pela camada de valência e divide por 100, né? Aí depois você faz a média de 3. Então, esse daqui é um método apenas para transformar miligrama para centimol. Entende? A química aplicada aí, sinceramente, eu não tenho domínio algum sobre química. Tá bom. Entendi? Eu posso... Mas eu aprendi fertilidade de um jeito diferente, né? O Alexandre passou. Ah, sim. O que eu posso... Sim, pode falar, desculpa. Ele avaliou a carga, né? Mas dá da mesma forma. Não sei por sim, eu acho que eu estou lembrando o que é. Mas eu posso estar me informando, entendeu? Durante esse período que a gente não vai se encontrar. E na próxima reunião, que vai ser na quinta ou sexta-feira, eu posso estar repassando para você, ok? Tranquilo. Não, joia então. Fechado. Vou dar continuidade aqui, pessoal. Todo mundo conseguiu chegar no 4,63? Sim. Aqui mostra como que eu fiz a transformação, né, do sódio. O que eu fiz? Eu fiz a transformação... Opa! O Marco tinha uma pergunta para você. Pode fazer. Era só para avisar mesmo que foi mandado um print das contas lá no grupo. Aí, caso não deu para copiar, tá no grupo. Ah, joia. Muito obrigado, Marcos. Então, aqui o que eu fiz? Eu fiz apenas a transformação de miligramas por decímetro cúbico para centimol por decímetro cúbico. Como é que faz isso? Eu pego o valor do sódio da análise de solo, esse AS é a análise de solo, né, 4, divido pela massa atômica, que está lá na tabela periódica, que é 22,9, vezes 10. Feito isso, eu transformo de miligramas para centimol. A mesma coisa foi feita para o potássio. A massa atômica muda. Cada elemento tem sua massa atômica específica. Então tem que se atentar a isso. Peguei a massa atômica do potássio, multipliquei por 10, deu 390, não é 309. Isso aqui é um erro matemático que eu fiz. Pego a concentração da minha análise de solo, divido pela massa atômica vezes 10. Transformo de miligramas para centimol. Aí vem capacidade de troca catiônica. Tesão. O que é o tesão? É a soma de bases mais H mais alumínio. Esse aqui rapidinho vocês calculam. Aí vocês podem fazer a conta aí rapidinho pra gente? Camada de valência. E aí, pessoal, conseguiram? Eu vou estar falando aqui, porque senão a gente vai prolongar muito. E vocês têm que jantar também, né?
Daria 9,53. Bom, vamos ver. Opa, Jefferson, pode falar. a Isabela tinha mandado o resultado aqui, 7,73. A Isabela chegou no resultado aí. Quem foi que deu um resultado de 9? Como que você fez? Como que você fez, Letícia? Peguei o valor da soma de bases e Sim. somei com o valor que está lá. Alumínio, H mais AL. Ah, eu peguei da segunda. Ah, sim, que eu ia falar, gente. Não é possível. Você pegou da outra análise, né? Isso. Não tem problema. É assim mesmo. A prática faz você já estudar o cérebro para ir no ponto exato. Então, aqui tesão. Tesão é igual a 7,73 centimol por decímetro cúbico. A outra conta que temos que fazer é a capacidade de troca catiônica e efetiva, que é o quê? Representado pelo Tzinho, que é a soma de bases mais alumínio. Ou também o resultado do tesão menos hidrogênio. Depende do ponto de vista a ser seguido. Pessoal, para não prolongar muito, porque a gente tem que ver calagem ainda hoje. Então eu não vou esperar tanto, vocês me desculpem. Mas é só para ter o adiantamento da nossa palestra, entendeu? Então aqui vai ficar, Tzinho é igual a soma de bases, que eu já achei lá atrás, mais alumínio. O alumínio na análise solo está 0. Então Tzinho é a mesma coisa que soma de bases. Vem a quarta conta que devemos fazer, a saturação por alumínio. O que é a saturação por alumínio? É o teor de alumínio dividido por Tzinho, que eu já encontrei, vezes 100. Quando eu multiplico por cento, eu estou transformando em porcentagem. Então, assim, M% é igual a alumínio sobre Tzinho vezes 100. O alumínio é 0, lá na análise solo. Todo número divisível por 0 é 0, vezes 100, 0%. E para finalizar, a última conta, antes de chegar na calagem, na conta de calagem, é a saturação por bases. O que seria a saturação por bases? Seria a saturação que o meu solo se encontra. É um valor muito importante para encontrar a quantidade de calcário ideal para corrigir o solo dentro de 1 hectare. Como que eu faço a conta? Soma de bases, dividido por tesão, que eu já encontrei, vezes 100, para que o resultado dê em porcentagem. Como que faz? Fica assim. Resposta final seria 59,8. Tira um print aqui e manda no grupo, por favor. Acho que deu tempo. Tiramos. Joia, obrigado. Aí vem o cálculo de calagem. E nós vamos encontrar a quantidade de calcário, né, por hectare. E a resposta deve ser em toneladas por hectare. Aqui está essa fórmula grandona aí. Para uma melhor compreensão dessa fórmula, eu resolvi escrever ela no papel. Fica assim. QC, né, quantidade de calcário, é igual a tesão, vezes VC menos, isso é um menos, gente, não é vezes, VC menos V%, vezes P, dividido pelo PRNT. Onde PC é a quantidade de calcário em toneladas por hectare, tesão é a CTC, capacidade de troca de cátions, V% é a saturação ideal da minha cultura, saturação por base é o V% que eu já calculei, Pzinho é a profundidade de correção, ou seja, é o volume de solo que eu quero corrigir dentro de 1 hectare,
e o PRNT, que é o tamanho da partícula de calcário. Em outras palavras, esse PRNT é o potencial real de neutralização total. O que seria isso? O que seria essa palavra grotesca? Essa palavra grotesca significa o seguinte: quão fino o meu calcário é? Quanto maior o meu PRNT, que varia de aproximadamente 70 a 100, quanto maior for ele, mais fino é o meu calcário. Por exemplo, um calcário de PRNT 100. Ele é muito fino, ele é muito fino. O que faz um produto fino? Quanto mais fino for o meu produto, mais rápido eu vou ter a minha correção do meu solo. Porém, o meu poder residual de calcário no solo vai ser baixíssimo, fazendo com que eu tenha que fazer uma análise de solo mais rápido e, consequentemente, aplicar mais calcário mais rápido. A partir do momento que eu utilizo um PRNT menor, eu vou estar corrigindo o solo ao longo do tempo e o meu poder residual de calcário no meu solo vai ser maior. Com isso, eu vou fazer correções por um longo período de tempo. Só que no comércio, infelizmente, os PRNTs existentes são de aproximadamente 90 sempre, na maioria das vezes. Aí vamos lá, pessoal. QC é a quantidade de calcário, que é o que eu quero encontrar. O tesão, eu já calculei, né? Todo mundo concorda comigo? Tá lá, 7,73 centimol carga por decímetro cúbico. A saturação por bases, V%, eu também já calculei, que é 59,8%. A minha saturação ideal é um problema. Eu não tenho ela e eu também não sei ela. Para o café Conilon, nós temos uma tabela que foi atualizada recentemente, se eu não me engano, agora no final de 2020, ou final de 2019, se eu não me engano, onde eu vou correlacionar o meu V% ideal para a cultura do café com base no tesão que eu encontrei lá na capacidade de troca de cátions. Por isso que é tão importante fazer a soma de bases de maneira certa, somando as unidades da maneira certa. Porque se eu erro a soma de bases, eu vou errar o meu tesão. A partir do momento que eu erro, eu tenho o resultado errado do tesão, eu vou estar indicando um V% errado. Quando eu indico um V% errado para mim achar a quantidade de calcário, eu vou estar recomendando a quantidade de calcário errada. De duas, uma. Ou o produtor vai gastar dinheiro aplicando calcário sem necessidade, ou ele vai estar aplicando uma dose baixa, deixando o meu solo ácido, aplicando adubação de plantio, não tendo eficiência de absorção pelas radicelas das plantas, e com isso eu vou estar perdendo dinheiro. Então, pessoal, tem que ter muito cuidado na hora de calcular a soma de bases. É o primordial acertar e sempre fazer a soma com as unidades iguais. Então, vamos lá. Se a capacidade de troca de cátions foi 7,73, o 7,73 vai estar dentro da faixa média. Todo mundo concorda? Que está oscilando entre 4,3 a 8,6. O 7 está ali no meio. Então, o meu V% vai ser 70. Todo mundo concorda comigo? Ou tem alguma objeção? Ninguém falou nada, todo mundo está dormindo, olha só. Concordo. Vão, gente, interagir, não deixa eu falando sozinho aqui, não. Então, vamos lá. Identifiquei o meu V%, a minha saturação ideal. Eu tenho a profundidade. O que é a profundidade? Com a profundidade, eu vou descobrir qual é o meu volume de solo a ser corrigido. Se eu quero corrigir de 0 a 10 centímetros, que é uma aplicação superficial de calcário, eu vou apenas colocar o meu P valendo 0,5. A partir do momento que eu tenho um incremento agrícola, eu vou utilizar uma grade, uma incorporação tratorizada a 20 centímetros, eu vou utilizar o meu P valendo 1. Quando eu quero incorporar a 30 centímetros de profundidade, eu uso o meu P valendo 1,5. Outras profundidades, geralmente, a cada 10 você aumenta 0,5 no P. Ok? Então, como que ficaria a fórmula
montada de quantidade de calcário, com base nessas informações. Vamos supor, né, que a profundidade que eu quero corrigir seja de 20 a 40 centímetros de profundidade. É possível? Sim. Como que eu sei qual a profundidade? É só pegar a profundidade maior, que no caso é 40, menos 20. Todo mundo conseguiu entender? Que aí o resultado vai dar 20. Todo mundo entendeu? Tá, sim. Entendi. Ou então eu quero corrigir de 10 a 30. Eu pego 30, subtraio por 10, dá 20. Então nós vamos usar o P valendo 1. Então montem aí a fórmula montada de quantidade de calcário. E, se possível, já falem também o resultado, porque esse aqui eu não vou mostrar não, vou deixar vocês praticarem. Vou voltar aqui. Qual a profundidade que você sugeriu, Gerson? Nós vamos utilizar 20 centímetros para ser corrigido. Ah, tá. Eu chego na propriedade onde o produtor quer fazer uma implementação da lavoura de café de 15 hectares. Relevo plano, né, totalmente plano, e ele dispõe apenas de um trator e uma grade que ele tem na sua propriedade. Quando você for fazer a sua recomendação de calagem, sabendo que a área é muito extensa, obviamente você vai ter que incorporar o calcário. Como que você vai fazer para identificar a profundidade de incorporação? O que vocês acham que deve ser feito a priori? Alguém tem alguma ideia? Olhar a profundidade da grade. Exatamente. Eu vou pegar uma trena ou alguma coisa que tenha um tamanho conhecido e vou lá medir, de preferência, o raio da minha grade, né? Porque a partir do momento que eu tenho o tamanho do raio, eu vou saber qual é a lâmina de solo que ela vai cortar. Eu tendo isso, eu consigo fazer a recomendação de calcário de forma certa. Porque não adianta eu fazer uma recomendação para 20 centímetros, sendo que a grade corta a 30. Então eu vou estar fazendo uma aplicação ineficiente e também vai faltar calcário. Ou a mesma coisa que eu fizer uma recomendação para 30 e a grade cortar 20. Então, vou estar jogando calcário demais. Alguém já chegou em alguma resposta? Parece que eu ouvi um barulhinho. Gerson, o Henrique e Antônio colocou o resultado no chat. 876 kg por hectare. Perfeito. Só que aí vem uma questão. Você vai chegar para o produtor e falar, compra lá 0,87 toneladas de calcário. Ele vai te xingar. O que você tem que fazer é converter para quilos e depois converter para sacos. Mesmo que quando você converta para sacos unitários, né, de 50 quilos, vai dar 900 quilos. Mesmo que sobre um pouquinho, mas sempre entrega a recomendação para o produtor em unidades de saco de 50 quilos. É mais fácil para ele trabalhar. Porque ele não quer dificuldade nenhuma. Ele quer que a dificuldade, o profissional, que é nós, agrônomos, passamos. Ele só quer o resultado. Fala assim, o que eu preciso comprar e como que eu vou aplicar. Ele somente quer isso. Ele não quer número nenhum, ele não quer conta nenhuma. Ele somente quer saber o que comprar, quando comprar, por que comprar e como aplicar. E aí vem uma questão muito importante. Tendo conhecimento da quantidade de calcário a ser adquirida para corrigir 1 hectare, como que eu vou aplicar esse calcário? Eu vou aplicar em lanço, em suco, em cova, em faixa, como? Depende
depende do sistema de plantio. Se ele tiver em relevo, vou analisar todo o meu terreno. Se ele tiver um terreno plano, ele tiver um trator com capacidade de fazer aração, e eu vou fazer uma aplicação a lanço cobrindo toda a minha área. Como que eu faço em suco? Faço suco. Como que eu vou fazer o suco? Tem que saber o volume do suco para poder saber quanto de calcário jogar por metro linear de suco. Se eu for fazer covas no enxadão ou na broca, eu tenho que saber o tamanho da minha cova em decímetros cúbicos. Eu vou fazer uma conversão. Gente, eu estou falando rápido aqui porque depois eu vou ensinar, tá? Eu vou fazer uma conversão de quantos gramas de calcário eu aplico por hectare, de acordo com a minha profundidade amostral, e vou converter para o tamanho da cova, sabendo quantos gramas de calcário eu aplico por cova. Se for aplicado em faixa, como que eu faço essa aplicação? Qual é o tamanho da faixa? Será que eu pego uma faixa para o plantio? Será que é interessante fazer uma aplicação em faixa para o plantio? Então, são estes fatores que devem ser levados em consideração. No final, todo agrônomo vai aprender a falar, poxa, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas depende daquele é outro. Então, são N fatores que devem ser levados em consideração. E aí vem outra questão. Existem 3 tipos específicos de calcário. O calcário magnesiano, o dolomítico e o calcítico. Qual eu vou aplicar? E qual eu vou escolher? Com base em que eu vou escolher? Alguém sabe dizer? Boa noite. Eu acredito que você vai olhar o teor de magnésio aí, que aí você vai conseguir escolher qual que vai atender, ou pelo menos vai tentar atender o que você precisa, né? Exatamente. Quem fala comigo? Leandro. Estudava no Boa, IFES Leandro, também. muito bem. É isso. Ah, joia. É isso aí. Exatamente. Como o nome já disse, né, o calcário magnesiano tem o maior teor de magnésio. O calcítico é o teor de cálcio. O dolomítico está um equilíbrio ali. Existem esses 3 tipos de calcário. Como que eu vou escolher? Dependendo da relação cálcio dividido por magnésio. Por quê? Porque o calcário em si é fonte de cálcio e magnésio. Por isso que eu tenho que olhar a relação. E como que eu faço? Vamos deixar para semana que vem. Semana que vem não, né? Sexta-feira. Vamos deixar para sexta-feira, porque por conta do tempo, já está quase dando o horário, e nós vamos discutir aqui agora. Aí vem uma questão. Vamos dividir o nosso curso na parte 1, né, que é até calcário. A parte 2 vai ser como aplicar, como selecionar o calcário, como aplicar o calcário nos diferentes modos e adubação de plantio, formação e produção para o cafeeiro apenas para macronutrientes, porque o micronutriente não vai dar tempo. E se caso der tempo, nós falamos um pouquinho sobre fertirrigação. Ou caso vocês queiram, nós podemos marcar uma outra reunião, entendeu? Como amigos mesmo, para poder estar passando para vocês a fertirrigação no cafeeiro. Entendido? Aqui estão meus contatos. É sempre importante frisar, né, que a base de tudo é a família. E tudo que eu aprendi em relação à prática do café, eu devo especialmente ao meu pai. A teoria eu sei muito bem, mas em relação à prática, poxa, não tem nem comparação. Eu olho para essa foto sempre lado. De um lado tem um engenheiro agrônomo, do outro lado tem eu. E é isso aí, pessoal. Obrigado, hein? Jefferson, você está mostrando com quem você aprendeu a prática e hoje na sala está com quem você aprendeu a teoria e os cálculos. O professor Alexandre está aqui na aula. Rapaz, aí sim. E aí, professor Alexandre, tudo bem? Como é que tá, Jeff? Tudo bem? Tudo ótimo, professor. É isso aí. Contigo. Pessoal, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, né, sobre café. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever no chat, levantar a mão aí, que agora é o tempo de dúvida, não fique com dúvida.
Vamos perguntar, interagir. O Leandro está com a mão levantada aí. Pode falar, Leandro. A gravação foi interrompida? Eu nem sei. Eu acho que deu certo. Em relação ao calcário, tem uma relação entre você usar o calcário granulado, que se eu não me engano é uma opção que tem agora, e o calcário convencional? Calcário granulado para o convencional. Então, eu acredito, eu não tenho ainda o conhecimento desse calcário granulado, mas eu acredito que interfere um pouco lá no TRNT do calcário, entendeu? Pelo fato dele ser granulado, ele vai ter maior, na verdade, menor disponibilidade de cálcio e magnésio para o solo, fazendo com que a correção, né, de acidez seja um pouco demorada. Porque lembra que eu disse que quando mais fino for a partícula de calcário, mais rápido ocorre a neutralização? Então, eu acredito que a única diferença vai ser a correção mais rápida, entendeu? Mas outra questão que eu vou anotar para trazer sexta-feira para vocês é calcário granulado. Leandro, eu consegui te responder em partes? Sim, conseguiu sim. Também eu acredito que pode ter uma relação ali pelo contato também, tudo com o solo, né? Não sei, talvez pode ter. Sim, exatamente, exatamente. Algo mais? Aqui tem um Antônio com a mão levantada também. Eu queria, depois desse PowerPoint aí, Jefferson, se você puder disponibilizar o material. Sim, disponibilizo para vocês, sem problema algum. Beleza, show. Valeu. Boa noite, Jefferson, tudo bom? Tudo ótimo, Antônio, e contigo? Também. Deixa eu te perguntar, se você vai fazer uma análise ali de uma lavoura ali com café já estabelecido, você considera a profundidade de quanto? 10 centímetros? Que não vai ter revolvimento do solo? Então, ele já pré-estabelecido em quantos anos de idade? 2 anos. 2 anos, 20 centímetros de profundidade. Porque em 2 anos a minha lavoura não está, na verdade era para estar totalmente formada, mas aí as práticas indesejáveis que o humano proporciona acaba atrasando um pouco o ciclo do café. Então as raízes não vão estar totalmente desenvolvidas. Então a partir do momento que eu faço uma amostragem de 0 a 20, eu consigo ter uma maior volume, né, de solo corrigido, proporciona um maior crescimento radicular e, consequentemente, maior revigoramento das minhas plantas. A dúvida é se você acha que aquela calagem ali superficial, ela atinge os 20 centímetros? Não, ela não atinge 20 centímetros. A distância que o calcário percorre no solo, se eu não me engano, não me fala melhor a memória, são de apenas 10 centímetros. Então, se você for fazer ela superficial, você amostra até 10. Mas como que eu faço uma incorporação desse calcário em profundidade? Eu faço a amostragem para calcário e para gessagem. Aplico o meu calcário e depois eu aplico o gesso por cima, porque o gesso tem maior poder de penetrar no solo. A partir do momento que eu penetro o gesso no solo, que percorre até 40 centímetros, eu vou estar levando o calcário junto. Com isso, eu vou estar corrigindo a profundidade maior, entendeu? Entendi. A dúvida era sobre isso mesmo, porque a minha dúvida era você fazer um cálculo para 20 centímetros, jogar aquele calcário ali superficialmente, e esse calcário não percolasse no meio do solo. Ficasse uma supercalagem superficial ali, porque a realidade é essa, até lavouras mais velhas, 10 anos, o produtor joga o calcário ali em cima, acabou, fica por aquilo mesmo. Exatamente. Muito obrigado pela pergunta, Antônio. Mais alguma pergunta, pessoal? Pergunta, pessoal. Aproveita que tem bastante tempo ainda, hein? Dá pra gente contar aí mais algumas novidades. Se eu souber, óbvio. Jefferson, boa noite. Boa noite, tudo bem, Júlia? Tudo certinho. No caso, hoje em dia a gente está vendo muito questão de plantio adensado, né? E você acha, assim, que, por exemplo, a gente pode ter uma modificação na adubação ou alguma coisa a respeito
sobre isso? Você acha que... Muito, muito boa a sua pergunta. Então, a questão de um plantio adensado e superadensado requer que a lavoura, né, requer que o proprietário conduza em um nível tecnológico muito superior aos plantios comerciais. O que eu quero dizer com isso? Por mais que as recomendações para calagem, correção de acidez, gessagem, produção, formação e plantio sejam idênticas, a forma como aplicar o meu fertilizante na minha planta, no meu solo, tem que ser muito mais eficiente. Então, provavelmente, um sistema superadensado ele tem que ter, não pode faltar, imprescindível, um sistema de irrigação totalmente eficaz, que não pode faltar água em hipótese alguma. Eu tenho que ter um profissional que acompanha todo dia a minha lavoura para fazer um monitoramento de pragas e doenças, fazendo com que também não deixe chegar em nível de dano econômico, sempre quando tiver em nível de controle, efetuar o controle, seja ele químico, físico, OGM, etc., como a professora Graziele apresentou aí para vocês, eu acredito que ela mencionou sobre isso. Então, em si, a recomendação de adubo e calcário vai ser a mesma, só que a forma que eu vou aplicar o adubo e o calcário vai ser modificada, porque o nível tecnológico aumenta. Eu consegui responder, Júlia? Sim, sim, certamente. Ah, e outra coisa também que eu acho que vai ser interessante se você puder trazer para a gente no próximo curso. Que nos meus dias de campo aí, eu estou vendo muito alguns produtores que eles estão... Que produtor tem disso, né? De experimentar as coisas e tudo mais. E eu passei num produtor, no caso, meu pai passou num produtor que ele tem lá o sistema adensado dele, e ele fez um teste de fazer uma adubação nitrogenada. Aí, em uma propriedade, ele fez adubação nitrogenada normal, né, da forma que é recomendada. E num outro pedaço da propriedade dele, ele cortou a adubação nitrogenada pela metade da dose, entendeu? Eu também achei um absurdo, né? Mas aí ele disse que a adubação que ele cortou a metade lá, o café está se desenvolvendo melhor e está atingindo uma produtividade melhor. Aí eu gostaria, se você puder trazer para a gente, por exemplo, se tiver alguma questão que já pesquisou isso, que eu já pesquisei sobre isso, né? Eu não consegui achar, mas se tiver alguma pesquisa a respeito, ou alguma coisa do tipo para trazer para a gente, eu acho que ia ser interessante. Caramba, eu fiquei surpreso. Ele cortou a metade da adubação nitrogenada e aumentou a performance das plantas? Exatamente, Eu também não entendi, não, porque o nitrogênio é um dos principais nutrientes aí que... Exato, mas ele cortou a disponibilidade de nitrogênio ou ureia? De nitrogênio. Nitrogênio mesmo, né? Então não aplicou nenhuma outra fonte. Não. Caramba. Isso aqui é bacana. Vamos lá, vamos colocar aqui no tópico. Eu achei interessante porque é num plantio adensado, né? Aí normalmente o plantio adensado ele costuma exigir mais a nutrição. Exatamente. E outro ponto também é que em análise de solo, eu não vou quantificar teor de nitrogênio, porque o teor de nitrogênio já é tabelado. Então, questão de produtividade, né? Exatamente, é tabelado. Mas eu vou tentar, sim, pesquisar sobre isso. Qualquer coisa eu trago. Qualquer coisa eu vou trazer também. Mesma coisa. Eu vou falar que não encontrei. Show, não, que isso. Sempre bom, gente, descobrir uns trem novo assim. Não, sim, com certeza. Rafael, Júlia, sua dúvida foi sanada? Foi sim, obrigada, Jefferson. Já exponha. Rafael tá com a mão levantada aqui. Ô, Jefferson, no caso do plantio adensado, onde que a gente tem mais plantas por hectare, e a gente tendo em vista que as tabelas de produção utilizam nitrogênio, potássio, fósforo por hectare, não por planta, não deveria se ter uma adubação a mais, não, tendo em vista que o número de plantas aumenta por hectare? Ótima pergunta, ótima pergunta. Acontece o seguinte, na cafeicultura, nós não trabalhamos, em hipótese alguma, com plantas por hectare.
nós trabalhamos em número de hastes por hectare. Geralmente, plantios com níveis tecnológicos altos, né, ou seja, que precisam de uma infraestrutura maior, nós trabalhamos com 9.000 hastes por hectare. Plantios com nível tecnológico intermediários trabalham com um pouco mais de 9 até 13 mil hastes por hectare. E níveis tecnológicos baixos, acima de 13 mil hastes por hectare. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem a tabela de recomendação de adubação por hectare, você está dividindo a adubação pelas hastes. Então, não muda. Porque você concorda comigo que um plantio superadensado, você vai ter menos hastes por planta? Sim, vou ter uma haste por planta. E no normal vai ser 2 ou 3. Exatamente. Essa haste, ela vai produzir um pouco menos do que as outras hastes em plantio menos tecnificado. Porém, você tem um maior número de plantas, então você tem que dividir a adubação por hectare e não por plantas, porque a gente trabalha com hastes. É meio confuso, entende? Eu entendo, sim. Mas Mas a minha dúvida é, vamos botar assim, um hectare tem 9.000 hastes, e no outro eu fiz super adensado e fosse para 12.000 ou 15.000 hastes a mais. Eu deveria fazer uma... Vamos trabalhar com planta aí agora. Quando você fala super adensado, a gente está trabalhando em área de planta. Aí o nível tecnológico que vai determinar o meu número de hastes. Vamos voltar para a planta. Suponha que numa área a gente tem aí 2.500 plantas. Joia? Na outra você falou que quer ela super adensada. 5.000 plantas. Aí temos 2.500 e 5.000. Qual é a sua dúvida? De novo, por favor, para eu ter uma melhor compreensão. Eu confundi aqui um pouco, mas você conseguiu esclarecer, eu já entendi a sua ideia agora. Uai, gente, eu expliquei sem nem saber. Não, eu entendi agora a ideia. Então explica aí para mim, pode explicar. Vamos participar. É porque, vamos botar assim, numa área com 2.500 plantas, igual você falou, eu vou ter 2 hastes. Vamos botar 2 hastes por planta, né? Sim. Aí eu ia ter 5.000 hastes. Isso. No caso, uma área super adensada ia ter 5.000 plantas, só que com uma haste só. Então vai dar a mesma produção por hectare. Exato, isso aí. Exatamente, perfeito. Exatamente isso aí. Conseguiu entender direitinho? Não pode sair com dúvida, não. Não consigo entender sim, Jeff. Joia, Rafael, muito obrigado. Pessoal, mais alguém? Podem perguntar. Marcos, pode falar, Marcos. Jefferson, esses últimos dias eu estou vendo muito sobre o calcário líquido. Você pode me falar um pouco sobre ele? Assim, a eficiência, o que você me fala? Vou falar por mim e pela experiência que já tive. Alguns produtos líquidos, eles não são tão eficazes e eficientes quanto os produtos em pó e granulados, sabe? Mas assim, se funciona ou não, eu não posso falar por mim e nem pelo que eu ouvi falar. Eu tenho que falar através da pesquisa. Então, para quem precisa aí de alguma tese de TCC ou alguma coisa do tipo, poderia fazer, né, um estudo de caso, uma aplicação de calcário líquido com calcário convencional e ver se realmente existe a eficiabilidade, né, do calcário líquido. Porque o calcário comum já existe. Agora, o calcário líquido, o que eu tenho a dizer? Boatos, né, vou falar pelos boatos que eu já ouvi, o calcário líquido não é bom. Boatos, não sou eu, boatos. Para falar, né, porque eu estou no meio científico, eu preciso de pesquisa. Então, eu não posso falar do machismo. Ok, Marcos? Mas eu também posso fazer algumas pesquisas para ver se isso já existe. Beleza, Jefferson. Obrigado, okay? hein? Que isso. Rafael, de novo. Pode falar, Rafael. Ô, Jefferson, aqui, no caso, se você for pesquisar aí sobre o calcário líquido, igual você falou,
se teria como você olhar, vamos botar assim, se eu aplicar 1 quilo por hectare ou 1 litro por hectare, quanto seria, tipo assim, ele vai influenciar na análise de solo? Quantos pontos subiria na análise? Se teria como você fazer essa relação de contas? Sim, eu vou tentar. Eu vou tentar. Porque a semana tá aqui uma correria danada. Mas eu prometo tentar. Caso não encontre resultados, eu trago para vocês também. A gente marca um outro horário, não tem problema. Eu estou aberto, sou muito solícito. Tranquilo, obrigado aí, Jefferson. Que isso. Pessoal, podem perguntar. Não me deixe falando sozinho. Eu acredito que ninguém quer fazer mais nenhum comentário. Vou passar, retornar a palavra ao Marcos, para ele finalizar a nossa gravação aqui. Marcos, por favor. Pessoal, vocês estão me escutando? Então, tem mais pergunta? Se não tiver mais nenhuma pergunta, Jefferson, eu te agradeço pela sua participação. Foi um curso muito bom. Tenho certeza aí que agregou muito para todos. E muito obrigado mesmo. E, pessoal, só avisando mesmo, a próxima palestra vai ocorrer às 20 horas, é a última do dia. Vai ser sobre boas práticas de manejo de instalações pecuárias. Espero vocês lá, hein, galera. O mais está encerrado. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pelo convite. Bom evento a vocês e parabéns aí pela organização, hein? Um abraço. Até sexta-feira a gente se encontra.